Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos e hoje nós estamos falando sobre fisioterapia. Melhor ainda, falando sobre o cenário atual da fisioterapia, né? Com as evoluções do dia a dia, né? do cotidiano do ser humano hoje, com tantas atividades, com o estresse envolvido, né? Com a parte de trabalho. E também a tecnologia no sentido de ter hoje um estudo muito específico, né, sobre o assunto, trazendo através também de ferramentas, de técnicas, de também essa parte, por exemplo, que a gente sabe muito, né, Rafael, que a gente tem, apesar de ser uma forma de tratamento que eu posso dizer que milenar, existia assim muitas coisas que eram feitas passadas culturalmente, né, para as pessoas. Então tem técnicas desde da China, se ouve muito falar, e que trouxe muita coisa para o Ocidente. E isso foi estudado, criado metodologias, e hoje, então, eu falo hoje, mas desde aí dos anos talvez 70, 80, tem-se universidades próprias, né, com um profissional que lida com isso. E agora eu queria ver com você o seguinte, sobre as técnicas, né? As técnicas de tratamento. Além, por exemplo, vamos falar um pouquinho mais dessa parte que é a quiropraxia, que a gente podia falar, que a gente esqueceu alguma coisa, né? Então, eu queria que você falasse. Queria frisar também que assim, a gente tem o recurso da eletroterapia, né? A gente não pode esquecer que tudo isso é visando a analgesia, né? Que é o infravermelho, o recurso do TENS, são modalidades que é o famoso choquinho em si, né? Ultrassom, E laser. esse choquinho é para ativar? Analgesia, ele age de forma modular. Ele não tem a ver, por exemplo, com a acupuntura. Não. Já é uma outra ciência, um outro Já é uma tipo outra de estudo. ciência, né? Em relação à eletroterapia em si, são recursos que a gente tem para ajudar a acelerar o processo de cicatrização e para levar a analgesia, né? Então, o choquinho em si, para resumir, ele vai agir na modulação da dor. Ele causa uma analgesia, ele melhora a dor, mas talvez não age na causa da dor. Mas como forma analgésica, ele vai entrar legal, assim como o infravermelho, o laser, e o laser, tanto quanto o ultrassom, também entra de forma de acelerar o processo de cicatrização. Então a gente não pode esquecer também da eletroterapia. Junto com as técnicas manuais, ela vem a somar na melhora clínica do paciente em si, né? Em relação a essa evolução que você acabou de falar, um exemplo é a ventosoterapia, né? Por exemplo, hoje eu utilizo na clínica, assim como a grande maioria dos profissionais hoje, a gente utiliza com um copo de vidro e uma pistola de vácuo. Essa técnica ela é oriental, ela veio da China, né? Onde tem muito terapeuta ainda que usa essa terapia de forma holística mesmo, né? Da parte chinesa em si, que usa o fogo como para dar o calor no copinho, né? Então foi uma evolução que difundiu em forma de pistola de vácuo. Então Sim. Hoje eu utilizo no dia a dia clínico com a pistola de vácuo, mas muito terapeuta, não somente antigo, mas que vem dessa linha oriental, dessa medicina chinesa, ainda usa as técnicas de ventosa da forma oriental como era antigamente mesmo, né? Sim, entendi. Provavelmente, vamos dizer assim, as universidades, mesmo dentro dessa parte da saúde, né, hospitais, tudo, desenvolveram essas técnicas através de ensaios, né, provavelmente de simulações, de situações, para que haja um método educativo e também preventivo. A maioria das técnicas hoje já usadas na fisioterapia tem muita publicação científica, né? Então tem muita coisa que tem efeito placebo e muita coisa que funciona realmente, né? Eu particularmente busco levar a minha linha de raciocínio clínico com base em evidência científica realmente, né? Mas tem muita coisa que vem desmitificando
tratamentos e técnicas em si, né? Voltando a falar um pouquinho da terapia manual, né? A quiropraxia ela veio para somar em questão de dores lombares, né? O pessoal tá tendo uma boa aceitação em termos de tratamento. A pessoa chega com dor realmente e sai da sessão sem dor. Às vezes precisa fazer algumas sessões a mais, mas na primeira sessão a gente já tem logo um bom ganho de analgesia já, né? E afinal a dor lombar ela atinge 90% da população hoje mundial, né? Quem não teve dor lombar vai ter ao mínimo uma vez sentir uma dorzinha lombar aí ao longo da vida. Então é um assunto que dá para desenvolver bastante e a quiropraxia vai agir exatamente nessa dor lombar também. Faz combinado com essas ventosas também? Isso. A minha sessão hoje, eu não fecho somente na quiropraxia, né? Eu busco misturar as técnicas para tratamento, né? Então eu pego o segmento da quiropraxia, mas eu venho associando ao dry needling, a liberação miofascial, a ventosoterapia, a laser terapia, que é a parte da eletro. Então eu vou dando continuidade na sessão de acordo com a necessidade do paciente. Então eu não fecho, não morro só na quiropraxia. Hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Eu costumo falar que eu sou um mixer, né? Que eu costumo misturar todas as técnicas, lógico, visando a melhora clínica do paciente, mas nunca quadradamente em uma só, né? Sempre utilizando um pouquinho de cada coisa para melhorar. Eu achei interessante também aquele trabalho que você faz, quando você acha o ponto gatilho, né, que você chama, para também colocar... O ponto gatilho, ele é uma das principais causas hoje de dor, tá? Por quê? Às vezes a gente identifica um ponto gatilho e ele causa dor referida, né? Ele não leva a dor somente no local, ele refere dor em outro local. Por exemplo, você pode ter um ponto de gatilho no trapézio que está referindo dor de cabeça. Então você tem uma dor de cabeça por conta de um ponto gatilho lá no trapézio. Aí a gente às vezes busca tratamento medicamentoso, fica com enxaqueca, dor de cabeça e a causa na verdade é um ponto de gatilho no trapézio. Sim. Então no dia a dia clínico hoje a principal técnica que eu uso bastante é a liberação de ponto gatilho, né? O ponto gatilho ele pode estar ativo, né? Às vezes eu não consigo desfazer o ponto gatilho, mas eu consigo desativá-lo. Então isso gera uma melhora clínica, gera uma analgesia. Às vezes a pessoa tem muita dor e desativando o ponto gatilho isso gera um bem-estar, uma qualidade de vida da pessoa, né? Um exemplo de dor de ponto gatilho realmente é o trapézio, né? Hoje qualquer estresse físico e emocional acarreta no trapézio, fica tensionado. Bem essa lado essa aqui, região. né? E o aspecto emocional e qualquer estresse emocional, né? Não somente depressão, qualquer estresse no sentido assim de um estresse no trânsito, um estresse no trabalho, uma pressão em casa, qualquer tipo de estresse emocional acarreta no trapézio. É um ponto de tensão realmente, de estresse físico e emocional. O estresse físico, assim, uma caminhada que exigiu um pouquinho mais de você, subir uma escada em si que tensionou, exigiu da sua musculatura, o trapézio é um ponto tensional também, assim como o estresse emocional. Certo. E essa parte da liberação miofascial? Essa técnica ela está sendo bem calorosa, assim, né? Hoje em dia, na fisioterapia em si, quem lida muito com a parte de ortopedia, ela está bem difundida, ela está, digamos, na moda, né? E ela vai auxiliar o atleta ali, ou até mesmo a pessoa normal que faz qualquer tipo de atividade, não precisa ser atleta, mas que faz algum tipo de atividade, seja uma caminhada, uma musculação, uma luta, uma natação em si, ciclismo, ela vai gerar tensão muscular, ela vai gerar dor, vai gerar tensão. Essa tensão muscular, ela vai ter um acúmulo de ácido lático na musculatura, né? Certo. E a liberação miofascial entra justamente nisso. Ela vai tirar a aderência da fáscia junto à parte muscular.
Então ela vai soltar, né, a musculatura, devolvendo assim a mobilidade, funcionalidade da musculatura que estava muito tensionado. O ponto gatilho em si, eu posso desativar o ponto gatilho com uma liberação miofascial também, né? Porque por conta dessa aderência em si. E a liberação miofascial, ela pode ser manual, na mão mesmo, ou instrumental, com ferramentas que eu posso fazer essa liberação miofascial também. Muitos estudos vêm trazendo benefícios, mas no próprio dia a dia clínico mesmo com meus pacientes eu consigo ver uma grande melhora na sessão. Até em termos de ganho de mobilidade, ganho de flexibilidade em si, após a sessão de liberação miofascial tem grandes benefícios, tem grande ganho também. Sim. Então não entra só na parte da analgesia, né? Entra na parte de estrutural também. Benefício da liberação miofascial não é somente tirar a dor, mas devolver a funcionalidade muscular ou articular também. Entendi. E voltando, né, que a gente comentou, mas não falou, a gente acabou mudando um pouco a direção do assunto, mas falando um pouquinho, é interessante as bandagens, né? Mas pelo fato, assim, de a gente saber que é também utilizado, apesar de ser restrito, né? Mas como que é essa a bandagem parte? elástica, juntamente com a ventosa, né? Ela veio, o boom dessas técnicas foi justamente as Olimpíadas, né? Então a gente via na TV atletas renomados, né? Um exemplo é o Michael Phelps, com os hematomas, com as marquinhas das ventosas. Então o pessoal associou a isso e foi buscar, né, esse tipo de tratamento. Mas a bandagem elástica, ela entra como auxílio ao tratamento, e não como resolução da causa, né? A bandagem terapêutica, ela não tem medicamento nenhum. Ela é uma bandagem elástica que eu vou aplicar no devido músculo, na devida articulação, e vai causar um efeito proprioceptivo na pele. Vai gerar um aumento do fluxo sanguíneo e vai me auxiliar no tratamento, tá? Não entra como tratamento-chefe, assim, como base, né? Assim como a ventosa também. A aplicação da ventosa, eu vou fazer uma pressão geral, uma pressão negativa com o vácuo do copinho, melhorando o fluxo sanguíneo local. Então, com isso eu retiro as toxinas, eu ganho um melhor fluxo sanguíneo e gera uma analgesia também, tira um pouquinho de dor local também, né? Então a ventosa junto com a bandagem elástica, elas são técnicas que dá para ser associado na fisioterapia de hoje também. Certo. Eu vou te perguntar daqui a pouco, mas a gente terminou o nosso tempo e daqui a pouco nós vamos voltar falando sobre estalar, né? As pessoas às vezes estalam, saber se isso é uma situação normal ou se isso prejudica ou não as nossas articulações. Então até daqui a pouco.